Eu organizava as coisas. Da minha mãe depois do funeral, quando encontrei uma caixa que continha tudo, exceto o que eu esperava encontrar. Minha mãe morreu em fevereiro. 58 anos. Parada cardíaca enquanto dormia. Daquelas mortes que a família chama de tranquila, para se consolar, mesmo sabendo que nenhuma morte é tranquila para quem fica. Eu tinha 32 anos e nenhuma razão para desconfiar de nada na minha vida. Era filho único, criado numa família pequena e fechada. Só eu, minha mãe e meu pai, que tinham morrido 4 anos antes num acidente de carro que ninguém nunca explicou completamente. Sem irmãos, sem avós vivos, sem primos próximos. Depois do funeral, fui eu quem ficou responsável por organizar a casa. Não tinha mais ninguém. A casa onde cresci tinha um sótão que minha mãe sempre trancava e que eu nunca tinha motivo para entrar. Quando criança eu perguntava o que tinha lá, e ela respondia sempre a mesma coisa. Coisa velha. Lixo que ainda não joguei fora. A chave estava dentro de uma bíblia na mesa de cabeceira dela, marcando uma página do livro de Jó. Girei. A chave na fechadura, enferrujada com a mão tremendo um pouco, sem saber ainda por quê. No fundo do sótão, embaixo de um cobertor velho, havia uma caixa de metal trancada que eu nunca tinha visto em nenhum outro cômodo da casa. Forcei a fechadura com uma chave de fenda. Dentro, encontrei mais do que eu sabia processar de uma vez. Um caderno de capa de couro gasto, com as iniciais CCS gravadas, iniciais que não eram da minha mãe. Um envelope grande, amarelado, contendo documentos antigos, certidões e identidades com nomes que eu nunca tinha visto na vida. Um maço de fotografias de uma mulher que eu não reconheci. E, por baixo de tudo, um conjunto de cartas ainda fechadas, com o meu nome escrito na frente de cada uma, meu nome verdadeiro, com uma letra que eu nunca tinha visto antes, mas que parecia ter sido escrita com um cuidado enorme. Comecei pelo caderno, porque era o que estava no topo. A letra do caderno não era da minha mãe. Era mais inclinada, mais apressada, uma letra de quem escreve rápido, como se tivesse pressa de tirar as palavras de dentro de si. A primeira entrada tinha data de mais de 30 anos atrás. Hoje ele me disse de novo que vai contar para Helena. Eu não acredito mais nisso. Já são 2 anos prometendo a mesma coisa. Eu não conhecia nenhuma Helena na minha família. Continuei lendo. A mulher que escrevia assinava apenas como C. Descrevia um relacionamento de anos com um homem casado. Pelas páginas seguintes, ficou claro que esse homem era casado com uma mulher chamada Helena, e que os dois, Helena e o marido, já tinham um filho pequeno juntos. Ele diz que tem medo de magoar a Helena, mas não tem medo de me magoar todos os dias, que continua mentindo para os dois lados. Sei que escrevia sobre sua própria frustração crescente, sobre anos de espera por um divórcio que nunca vinha, sobre a vida que ela sentia estar perdendo enquanto esperava por um homem comprometido com outra família. Parei de ler o caderno por um momento e abri o envelope com os documentos. Era ali que estavam os nomes verdadeiros. Uma certidão de nascimento antiga, com um nome diferente do meu, mas com a mesma data que eu sempre conheci como minha. Outra certidão, de casamento, com os nomes do meu pai e de uma mulher chamada Helena. Peguei as fotografias. A mulher nas fotos era jovem, sorridente em algumas, segurando um bebê em outras. Numa delas, ela estava no que parecia ser um quarto de criança, olhando para o bebê no colo com uma expressão que eu reconheci, mesmo sem nunca tê-la visto antes, como amor puro e simples. Era Helena. Era minha mãe biológica. O bebê no colo dela era eu. A mulher que tinha me criado a vida inteira, que eu tinha chorado a morte dela poucas semanas antes, não era ela. Voltei para o caderno com as mãos tremendo mais do que antes. As entradas seguintes mostravam-se cada vez mais impaciente. Cansei de esperar. Se ele não tem coragem, eu tenho. Vou até a casa deles hoje. Vou contar tudo. Helena merece saber a verdade e eu mereço parar de viver escondida. A próxima página estava em branco por um espaço grande. Depois, com uma letra completamente diferente, mais pesada, mais lenta, como se cada palavra custasse um esforço físico, havia um texto sem data. Eu fui até a casa. Entrei no meio do jantar deles. Falei tudo na frente da Helena, porque ele nunca ia ter coragem de fazer isso sozinho. A Helena gritou com ele. Chamou ele de covarde. Disse que ia embora e que ia levar o filho dela com ela. Disse isso olhando para mim, não para ele. Como se eu fosse a única pessoa ali que entendia o que estava em jogo. Foi aí que ele perdeu o controle. Eu não vou escrever os detalhes. Não consigo. Mas Helena não saiu daquela sala viva. E ele disse, com as mãos ainda tremendo. Sangue na camisa, que se eu contasse para alguém, ele faria o mesmo comigo. Disse que eu ia ajudar a esconder. Que eu ia cuidar do filho dela como se fosse meu, porque de um jeito perverso, agora era.
Disse que íamos mudar de identidade, mudar de cidade, e que a criança nunca podia saber a verdade. Então fizemos o que ele disse. A casa pegou fogo naquela noite. Os documentos antigos, os registros, tudo que provava quem nós éramos antes deveria ter virado cinza. Mas eu não consegui queimar tudo. Guardei o que pude. Não sei explicar por quê. Talvez porque uma parte de mim sempre soube que ele merecia um dia ter a chance de saber quem realmente era sua mãe. Eu me chamo Helena agora. Eu entendi, lendo aquilo, que a caixa inteira existia por causa dessa frase. Se tinha guardado os documentos, as fotos, tudo, escondido havia décadas dentro da própria casa onde ela vivia comigo, esperando um momento que talvez ela mesma não soubesse se algum dia chegaria. Só faltavam as cartas. Abri a primeira com as mãos geladas, e a letra era completamente diferente da do caderno, mais redonda, mais cuidadosa, a mesma letra dos nomes escritos na frente dos envelopes. Meu amor, você ainda nem nasceu e eu já não sei viver sem te imaginar. Era Helena. As cartas eram de Helena, escritas durante a gravidez, guardadas para mim. Seu pai diz que vamos ser felizes, os 3. Eu quero acreditar com tudo que tenho. Mas mesmo se as coisas não saírem do jeito que eu sonho, eu prometo uma coisa. Você vai crescer sabendo que foi profundamente amado. Havia mais cartas, escritas em momentos diferentes da gravidez e dos primeiros meses depois que eu nasci. Helena escrevia sobre os meus primeiros sorrisos, sobre as noites sem dormir, sobre os planos que tinha para mim, escola, viagens, um futuro que ela imaginava com uma esperança que doía de ler, sabendo que eu já sabia que vinha depois. A última carta não tinha data clara, mas pelo conteúdo eu entendi que tinha sido escrita poucos dias antes da noite descrita no caderno. Seu pai está estranho ultimamente, distante. Eu sinto que ele está escondendo alguma coisa, mas prefiro acreditar que é só cansaço do trabalho. Se um dia, por algum motivo, eu não estiver mais aqui para te contar isso pessoalmente, eu quero que você saiba que cada segundo que tive nos meus braços foi o motivo mais importante da minha vida. Eu te amo mais do que qualquer palavra nessa carta consegue dizer. Eu fiquei sentado no chão do sótão por um tempo que não sei medir, com as cartas no colo e a poeira flutuando na luz que entrava pela janela pequena. Minha mãe biológica escreveu essas cartas sem nenhuma ideia de que sua própria morte estava se aproximando. Escreveu com a esperança comum de qualquer mãe nova, sem saber que o homem que ela amava e a mulher que ele traía com ela estavam, juntos, prestes a decidir seu destino. E a mulher que me criou, que participou de esconder essa morte, que viveu décadas usando o nome da pessoa que meu pai matou, me deu o resto da vida que Helena não pôde me dar. Eu não sei como segurar as duas verdades ao mesmo tempo. A mulher que eu chamei de mãe, que esteve em cada aniversário, em cada doença, em cada noite que eu tive pesadelo, carregou um segredo enorme o suficiente para destruir qualquer pessoa. E mesmo assim conseguiu me amar de um jeito que eu nunca duvidei até hoje. E a mulher que me deu a luz, que eu nunca conheci, que escreveu cartas cheias de esperança para o futuro que ela não sabia que não ia ter, também me amou, de um jeito que atravessou décadas dentro de uma caixa de metal trancada, esperando o dia em que eu finalmente abriria. Eu guardei tudo de volta na caixa. Tranquei o sótão de novo. Não sei se um dia eu vou conseguir decidir o que fazer com essas cartas, mas sei que toda vez que eu olhar para qualquer fotografia da minha infância, vou ver duas mulheres, a que me criou com amor genuíno, mesmo carregando o peso do que ajudou a esconder, e a que nunca teve a chance de me criar, mas que amou o suficiente para deixar palavras, esperando décadas só para eventualmente chegarem até mim. Algumas mães não escolhem as circunstâncias em que amam, mas escolhem amar mesmo assim. As duas escolheram, à sua maneira. Esse foi mais um caso que não te contaram. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque alguns casos não podem esperar. Deixa nos comentários o que você achou. E se você conhece alguém que gostaria de ouvir essa história, compartilha. Até o próximo caso.